Seja bem-vindo, professor de Escola Bíblica, ao canal Ensinar Cristo às Crianças. O estudo que nós vamos debater hoje é o estudo da lição 32 do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 a 30. Essa lição aborda algo importante a respeito do pecado e do perdão concedido por meio da obra de Cristo, o conhecer a Deus, conhecer a Jesus e o que isso reflete em nossa fé. Pois então, como de costume desses vídeos que eu estou preparando, isso é uma aula preparatória para o professor. A partir deste conteúdo e também dos links que deixarei aqui abaixo na descrição, você pode preparar a tua aula com conhecimento e com mais sabedoria de aplicação de lei e evangelho, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver a respeito da lição de hoje, pode deixar aqui nos comentários, ou qualquer observação que seja válida, qualquer sugestão de dinâmica também que se encaixe neste detalhe seja válido, pode colocar nos comentários aqui, que com certeza irá ajudar muitas pessoas. Bom, eu vou usar o material com Jesus, que é um material que a nossa igreja disponibiliza gratuitamente no site da IELB. Então pode fazer o download lá do material, mas eu vou deixar aqui no link o material já todo separado, tanto a lição dos pequenos quanto a lição dos grandes e também a lição do professor. Aqui estou usando então a lição do professor com o tema Um Convite de Jesus. O versículo que a lição destaca é o versículo de Mateus 11, 28, que diz: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Qual que é o objetivo desta aula? Salientar que Deus está sempre de braços abertos para receber os que estão arrependidos e confiam no perdão oferecido por Jesus, nosso Salvador. E aqui no acolhimento, podemos ver isso como um quebra-gelo, ou até mesmo podemos ver isso como uma abertura de aula. Eu vou resumir o que ele diz ali, mas preparem duas caixas. Numa você coloca algo pesado dentro, pedras, né? É sugerido encher ele com algumas pedras. E no outro você não coloca nada, a não ser um bilhete. Jesus, deixa eu ver aqui. Em um papel, em uma caixa você colocará pedras e a outra terá um papel com as palavras: Jesus carregou os teus pecados. E para fazer o contraponto disso, na hora que você for mostrar, você coloca nas pedras pecado. Tá bom? E aí, qual que é a dinâmica? Você pega essas duas caixas, sem abrir elas, se for necessário, bota uma fita para que a criança não olhe de curiosa, e peça para elas levantarem a caixa. Então ela vai pegar uma caixa, vai pegar a outra e vai sentar. Então faz isso com todas. Aí você pergunta, qual caixa foi a mais fácil de carregar e qual foi a mais difícil? E aí elas vão dizer, foi aquela, que é sem a pedra, a mais fácil, e com a pedra mais difícil. E aí você vai abrir. Quando você pegar e abrir a caixinha do pecado, vai estar escrito pecado, seus pecados, né? E você vai mostrar, nossos pecados são pesados. A gente não consegue carregar eles. E a outra caixinha, que terá o papel Jesus carregou os teus pecados, ela está leve, porque os teus pecados foram perdoados, ou seja, foram retirados, carregados por Jesus, por causa da sua obra. Essa é uma bela ilustração introdutória, já para ficar gravado na cabeça das crianças a importância do perdão de pecados na vida delas. O decorrer da lição também traz aspectos dessa mensagem, mas é uma boa imagem de fixação, com certeza. Desenvolvimento. Aqui conta-se a história em si. Não lendo o texto bíblico, mas contando a história, ou resumindo, para que você, professor, tenha conhecimento do que você está estudando, tá? Mas eu sugiro, e eu prefiro que seja feito, que neste momento do desenvolvimento, o professor pegue e leia o texto bíblico com as crianças. Por mais que a gente pense, mas o texto é difícil de ser compreendido, as crianças não têm compreensão, faça a leitura do texto, porque o texto bíblico por si só já tem o poder de salvar alguém, pois a palavra de Deus é viva. Então eu sugiro que neste desenvolvimento você conheça o que está escrito, eu vou explicar ele daqui a pouco, mas que você leia com as crianças o texto bíblico. Até porque esse texto não é tão comprido, então é bem fácil de manter a atenção das crianças ainda ligada. Aí o desenvolvimento diz assim, quando Jesus estava aqui na terra,
passava em muitas cidades anunciando a palavra de Deus, realizava muitos milagres, chamando as pessoas ao arrependimento e a confiarem nele como Salvador do mundo, que Deus enviou prometido quando os primeiros homens desobedeceram à sua vontade. Aqui faz uma rápida menção ao Éden, né, do pecado do ser humano e a consequência desse pecado. E o resolver dessa consequência é crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Tá bom? Deus havia prometido, quando os primeiros, Jesus iria morrer para nos salvar e dar perdão dos pecados. Deus deseja salvar todas as pessoas. Muitas pessoas achavam que não precisavam do amor de Deus e queriam carregar seus pecados sozinhas. Naquela ocasião, Jesus orou ao Pai do céu, dizendo assim: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tivestes o prazer em fazer isso. Olha que interessante a fala de Jesus neste texto. Mostra que o fato da gente conhecer o amor de Deus, conhecer Jesus, não depende da nossa inteligência, não depende da nossa intelectualidade. Não é porque nós estudamos muito que aí nós temos a capacidade de compreender. Não, foi algo proposital. Deus deu a entender as pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não tinham condições de ler, de escrever, não tinham instrução. E escondeu daqueles que eram sábios. E isso reflete muito na atitude, por exemplo, dos próprios discípulos de Jesus. Jesus chamou pessoas simples, pouquíssimos deles eram instruídos, como Lucas, por exemplo. Lucas já era mais instruído, mas os outros eram pescadores, pessoas humildes. Mas deixou de lado, ou optaram por não crer, os fariseus, os mestres da lei, os estudiosos, que eram pessoas que eram muito bem instruídas, conheciam muito bem a palavra de Deus, tinham oportunidade de ler a palavra de Deus, mas eles preferiram rejeitar Jesus. Então Jesus deixou de ser para eles o centro da salvação e eles colocaram a sua confiança naquilo que eles eram diante de Deus. Que eles eram estudiosos, que eles eram ricos, saudáveis. Tudo isso pesou muito mais do que o fato de crer em Jesus como Salvador. Jesus continuou a oração dizendo: O meu Pai que deu todas as coisas, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. E foi o que ele fez. Jesus mostrou a todos quem era o Pai. Jesus, então, fez um convite especial para aqueles que estavam arrependidos e confiavam no perdão que ele estava oferecendo. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Na outra tradução chama de jugo, né? Jugo é aquilo que era colocado no pescoço dos bois para ajudar a puxar cargas, puxar carroça, por exemplo, puxar arado. Então a carga que Jesus coloca nos nossos ombros, ela é leve, muito leve, porque é possível a gente ser salvo de tão leve que ela é. Por quê? Porque já foi pago. Agora, o que prefere carregar o próprio jugo, o que prefere não procurar descanso nos braços do Senhor, a Jesus, na verdade, ele não consegue. Ele vai ser condenado, ele vai ter os seus pecados expostos porque não foram perdoados. Então vejam, aquela ilustraçãozinha ali no início que eu usei, que a lição traz, e junto com o entendimento dessa lição aqui, deixa algo bem claro. A diferença da pessoa que crê e da que não crê. Nós seremos salvos não porque nós somos bons ou porque somos capazes. Não, nós seremos salvos porque Jesus escolheu nos salvar. O ponto inicial, a vontade inicial, parte dele, não da gente. O apóstolo Paulo diz algo semelhante com
os pecadores, né? Nós somos mortos em delitos e pecados. O que o morto faz? O morto não faz nada, né? Ele não sai do caixão dele para carregar a própria urna até o cemitério. Ele é inerte. A mesma coisa são aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados e não creem em Jesus. Estão mortas em delitos e pecados. A aplicação. Que convite maravilhoso Jesus fez ainda hoje continua fazendo a nós. O pecado que cometemos em palavras, pensamentos e ações é uma carga muito pesada para carregarmos sozinhos. É uma tarefa impossível para nós. Porém, para Deus nada é impossível. Isso remete àquilo que eu mencionei um pouco antes. Jesus carregou a nossa pesada carga, morrendo por nós, que não temos forças para carregar os nossos próprios pecados, que são muitos e muito pesados, e cada vez mais nos afastam da presença de Deus. Agora podemos falar sobre a alegria que nós temos porque Jesus morreu para nos salvar e dar perdão dos pecados. Não é à toa, pessoal, que este texto está logo em seguida, né? Por exemplo, ele é dividido do 25 até o 27, e depois o 28, 29 e 30 é outra metade. Este vinde a mim, esse convite ao descanso, ele só faz sentido para aqueles que creem em Jesus, tá bom? O vir a Deus e depositar as cargas, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é além de chegar na oração e falar assim, Deus, perdoa, tira de mim esse cansaço, eu estou esgotado. Não, é confiar. É isso também, claro, mas é confiar que Cristo é o Filho de Deus. Porque ele faz aquela ligação entre o Pai e ele, e quem conhece o Pai é aqueles que ele revela. Nós ouvimos essa revelação de quem é o Pai, através de muitas coisas, através da palavra, através do batismo, através da Santa Ceia, todos esses meios que Deus deu de nós conhecermos a salvação e o que o Pai fez por nós também. A obra de Cristo, ela abre um acesso, ela dá descanso para a gente, ela leva a gente para um local onde a gente tem paz, paz com Deus. O texto da semana passada diz que a gente teria conflitos, né? Mas esses conflitos são por causa dessa paz. A gente confia em Deus, mas tem gente que não confia. E essas pessoas podem nos perseguir, podem difamar a gente, pode fazer tudo de ruim que a gente imaginar. Então a gente perde a paz. Mas a paz que Deus nos dá, ela fica com a gente. Até mesmo no meio dos conflitos. E aqui, de novo, né, traz a mensagem do descanso, a mensagem da paz com Deus. Para finalizar, então, a professora da lição, ela traz, então, a oração, ela já vem prontinha ali, e também traz uma sugestão para o professor. Diz assim, ó, montar uma cruz de papel cartão e escrever nela que Jesus morreu de braços abertos para nos dar o perdão. Também uma sugestão, fazer pequenos convites para as crianças entregarem para amigos e colegas. Convites esses que relatam o vinde a mim, o arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus. É algo nesse sentido, porque o evangelho está no fato de a gente ter sido recebido por causa da morte de Cristo, tá bom? Esse é o cerne do evangelho deste texto. Outra sugestão, escrever no convite, Jesus convida fulano, para participar da escola dominical. Data, horário e local. Cada criança poderá enfeitar os convites. Lembrar as crianças que Jesus ama todos e convida todos para estarem com ele. Como é bom compartilhar os convites de Jesus com as outras pessoas. Achei excelente essa sugestão aqui para o professor e sugiro que usem da mesma maneira que ali está. É algo fácil, simples de fazer, assim também como aquela dinâmica introdutória também, é algo bem simples a ser feito, mas que traz uma mensagem muito, muito bonita e bem coerente também com o texto bíblico, tá bom? Então, a princípio é essa lição, vou deixar este texto aqui para que você possa relê-lo e também deixo essas orientações e recomendações através desse vídeo também. Mais dúvidas ou tiver alguma observação ou sugestões que se encaixam com o texto de hoje, também com o estudo de hoje, desse final de semana,
Pode deixar aqui no comentário, que com certeza irá ajudar muitas pessoas. Da minha parte é isso, que Deus abençoe a cada um de vocês, estou à disposição para tirar qualquer dúvida que precisar. Que Deus abençoe as aulas de escola bíblica e que Deus dê sabedoria a cada um de vocês que se propõe a estudar, se prepararem para fazer o trabalho tão bonito como esse, que é falar do amor de Deus às crianças. Que Deus os abençoe e fiquem com Ele. Amém.